Ai, ai. Bom, eu peguei do Minutos de Luz, de Carlos Pastorino, a passagem número 31, Filhos. Você tem os filhos que merece. São almas colocadas na esfera do seu convívio a fim de receberem o auxílio de suas palavras e de seus exemplos. Agradeça aos céus os filhos que enchem seu lar e seu coração. O que você lhes puder oferecer hoje, amanhã será retribuído na forma de alegrias ao seu coração. Todo pai e toda mãe tem a missão de ensinar os filhos a caminhar, não só na condição de criaturas humanas, mas também e principalmente na qualidade de almas em trânsito para a eternidade. Faça o que estiver ao seu alcance, sem apego. Deus espera apenas que você cumpra o seu dever. Então, meus queridos, vamos nesse instante acalmar as nossas mentes, serenar nossos corações e buscar a sintonia com o alto, buscar a conexão com nosso querido Mestre Jesus, pedindo que se faça presente nessa tarde de estudo, através dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos queridos irmãos, que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos orientam, pedindo que esteja conosco para que possamos absorver um pouco mais dos teus ensinamentos e que possamos mais e mais subir um degrau na nossa evolução. E assim, nós te pedimos licença, Jesus, para abrir o estudo desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, então vamos lá. Bom, boa tarde, né? Esqueci de falar boa tarde antes, mas eu falo agora. Boa tarde a todos. Boa noite, Marcos, o único representante do hemisfério norte. Bom, eu vou compartilhar a minha tela. O tema que eu trago hoje para o estudo vai abordar maternidade e a adoção na visão espírita. Mas antes de iniciar a apresentação, eu não poderia deixar de citar os autores, redatores, palestrantes, cujos artigos e textos me inspiraram e me auxiliaram na composição desse trabalho, citando também as suas fontes. Claro que falar de maternidade não é fácil, de adoção, mais ainda. Mas eu aceitei esse desafio, porque sou mãe e mãe adotiva também. Então, eu espero que o material que eu pesquisei possa realmente inspirar através do estudo de hoje. Naturalmente, quando falamos sobre maternidade, nos vem à mente a figura da mulher. No entanto,
Sabendo que os espíritos não têm sexo da maneira como nós entendemos, eu gostaria de direcionar o estudo de hoje para todos que aqui se encontram, homens e mulheres. Sem sombra de dúvida, quando pensamos na maternidade, nós logo associamos que é a mulher que passa por um amadurecimento do seu aparelho reprodutor, onde o seu corpo é preparado biologicamente para engravidar. Mas, se analisarmos o que Kardec nos apresenta nas questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos, nós vamos devagarinho perceber que esse também é um tema de interesse para os homens. Então, vamos lá. Então, do Livro dos Espíritos, na segunda parte, o capítulo 4, Sexo e Espíritos. Kardec, na questão 201, pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em uma nova existência o corpo de uma mulher e vice-versa? Certamente. Os espíritos que animam os homens e as mulheres são os mesmos. E Kardec continua: quando o espírito está desencarnado, ele prefere animar o corpo de um homem ou de uma mulher? Alguém quer responder? Cris, pelo que nós estudamos, tem condições sim, ele pode preferir e pode escolher reencarnar numa polaridade ou em outra polaridade, haja vista a necessidade da sua própria evolução. Então, vai depender muito do que ele precisa experienciar, né, naquela encarnação futura que ele vai vir novamente à Terra. Muito bem, Luciano, você fez a tarefa de casa. Obrigado. Isso pouco importa ao espírito. A escolha vai depender das provas que precisará vivenciar. E aí, um comentário pessoal de Allan Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, a oportunidade de adquirir novas experiências. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que os homens sabem. Então, meninos, nós não sabemos se vocês já foram mães em outras encarnações ou se ainda vão se tornar mães em encarnações futuras. Por isso, eu acredito que o tema de hoje também vai ser importante para vocês. Com isso, Kardec não deixou margem a qualquer dúvida quanto à necessidade de o espírito encarnar, ora em corpo masculino, ora em corpo feminino, diante das provas pelas quais tem de passar, uma vez que precisa progredir em tudo. Uma vez que precisa progredir em tudo, razão pela qual a aquisição da experiência em cada novo corpo físico é de considerável importância. Percebemos a indispensabilidade de o espírito estagiar, ora em corpo feminino, ora em corpo masculino, com a importante finalidade de avançar na senda do progresso rumo a Deus. Cumpre não perder de vista o especial papel do espírito encarnado como mulher, tal como registrou Leon Denis. O papel da mulher
é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe. É a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Então, eu vou pedir aos meninos que façam um exercício, que se vejam hoje um pouco no papel da mulher, que se vejam um pouco hoje como mães também, irmãs, esposas, para poderem então sentir a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje. Esse artigo é do jornal Mundo Espírita Online, né, da Federação Espírita do Paraná, e foi escrito por Antônio Moriz. Muito bem. Continuando. No Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 9, Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Kardec pergunta, na questão 821, as funções que a natureza destina às mulheres são tão importantes quanto as que destina aos homens? Sim, e até maiores. É a mulher que dá ao homem as primeiras noções de vida. E aí eu peguei o comentário do Kardec na questão 820. Deus adequou a organização física de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Quando ele deu à mulher uma força física menor, deu-lhe ao mesmo tempo uma sensibilidade muito maior, relacionada com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Muito bem. Para reforçar isso que o Kardec colocou, eu trouxe um fragmento de um vídeo do programa Vida e Valores, apresentado por Raul Teixeira, também da Federação Espírita do Paraná. Que mistério é esse que envolve as mães? Eis uma pergunta difícil de explicar. Não existe uma única criatura no mundo que não haja experimentado o envolvimento de sua mãe. Seja um envolvimento positivo, amoroso, seja um envolvimento lamentável, doentio, patológico. Mas ninguém escapa da presença da mãe. Alguém pode nascer sem a presença do pai, mas é impossível alguém nascer no mundo sem a presença da mãe. A mãe é essa criatura tão especial que muitas vezes atormenta a vida dos filhos, desejosa de impulsionar a vida do filho. Muitas vezes abafa o filho, querendo protegê-lo. E desse modo, verificamos quanto é importante essa figura no mundo. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ele chega a perguntar aos seres espirituais qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na terra e às mulheres. E os imortais respondem a Allan Kardec que a missão mais importante é a da mulher. E complementam, porque é ela que educa o homem.
Quando nós pensamos nisso, verificamos a importância da mulher consciente. Quando ela tem esse apercebimento do seu papel e quando tem essa certeza de sua influência. Porque não há uma única mãe que não exerça influência sobre seus filhos. Podemos mesmo ousar e dizer que, como base de todo o bruto, de todo o homem grotesco que houve na humanidade, havia a figura de uma mulher, sua mãe. Porque foi ela que fez com que ele não levasse desaforos para casa. Foi ela que ensinou a devolver agressão com agressão. Ensinou a ser egoísta. Mas por baixo da história de todo santo, de todo missionário, de toda criatura do bem, existe a figura de uma mulher, de sua mãe. Foi ela que disse: meu filho, quando um não quer, dois não brigam. Meu filho, é melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Meu filho, venha lavar em casa os problemas da rua, porque em casa você encontrará amor. Roupa suja, meu filho, se lave em casa. Então, desse modo, nós encontramos mães que criaram seus filhos para cima e mães que empurraram seus filhos para baixo. Encontramos aquelas que sabem que seus filhos não lhes pertencem. Sabem que seus filhos são filhos de Deus essencialmente. São filhos da vida e que para a vida ela os deverá educar. Mas há outras que supõem que eles sejam seus pertences e inoculam neles as suas fragilidades, os seus medos, os seus temores, seus pontos de vista. Daí então começarmos a pensar na trajetória da mãe sobre o mundo. Quando ela tiver essa consciência do seu papel junto aos filhos, quando ela admitir que serão seus filhos os professores de amanhã, os médicos, os advogados, os juízes, os políticos, quando ela admitir que serão seus filhos que administrarão as cidades, os estados, os países, que de responsabilidades terão em suas mãos? Elas próprias se tratarão melhor, para que não tenham a cabeça infernizada por complexos de culpa, por conflitos, e possam passar para os seus filhos esse respeito à vida, esse respeito aos outros, jamais ensinando a seus filhos que têm que respeitar os mais velhos, mas ensinando a seus filhos que eles têm que respeitar a todo ser humano, a todo ser vivente. E aí a mãe ensinará os filhos a amar os vegetais, a proteger as florestas, começando a cuidar dos jardins em casa. Ela ensinará o respeito aos animais. E desse modo, então, quem começa das coisas simples terá a capacidade de realizar as coisas complexas. Ah, mulher-mãe, que mistérios envolverão a sua figura. Muito bem. E aí, eu pergunto, isso tudo que a gente escutou, cabe sim à mãe, mas cabe também ao homem mãe, ao homem pai. Então, eu convido vocês a seguirem nesse caminho junto
com nós, mulheres, para descobrir que vocês também estão aprendendo conosco, estão seguindo por esse caminho conosco. Muito bem. Ainda então, no Livro dos Espíritos, terceira parte, como eu adoro quando entra essas barras no meio aqui. Ai, ai, só um minutinho. Capítulo 11, Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. Deixa eu tirar o chat. Muito bem. Amor materno e filial. É o item do capítulo 11. E na questão 820, Kardec pergunta: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E eu pergunto isso para vocês. Quem gostaria de responder? O amor materno é uma virtude ou é um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Quem se arrisca? Há que se fazer uma diferença, Cris. Instinto materno, no meu modo de entender, é comum aos homens e aos animais. Agora, amor já está um ponto acima. Amor pressupõe tudo isso que o Raul Teixeira falou aí e que o animal não tem. Toda essa consciência, todo esse raciocínio, né? Do preparo, da responsabilidade que é ser mãe. E isso, alguns homens e algumas mulheres têm. Não são todos e nem todas, infelizmente. Isso é dado também de acordo com o desenvolvimento espiritual. Então, o instinto está um ponto abaixo. O instinto todos têm. Mas o amor, só a mulher. Só a mulher. E ou aquele homem que tem dentro alguns pães. Alguns pães, isso mesmo! Usou a palavra que eu queria! É isso aí! Então, mães e pães, vamos lá. O que os espíritos responderam? Obrigada, Seleno. Ai, toda vez que clica no chat... Dispõe. Então, vamos lá. O amor materno é as duas coisas. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, visando a conservação deles. Mas, no animal, esse amor se limita às necessidades materiais. E ele termina quando os cuidados tornam-se desnecessários. A hora que o passarinho bate as asas e sai voando, vai buscar a tua minhoca, meu filho, que agora eu não ponho mais minhoca na tua boca, né? E assim vai. A hora que um mamífero que caça já tem condições de sair sozinho para caça, vai, segue teu caminho, meu filho. Eu agora vou cuidar dos próximos que vão chegar. Muito bem. No homem, esse amor persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então, aquilo que o Seleno colocou muito bem. O amor materno, ele sobrevive até mesmo à morte e prossegue no mundo espiritual. Observem que existe nesse amor algo a mais do que nos animais. E aí eu encontrei assim, um pequeno trecho de uma carta, uma emocionante carta psicografada de uma mãe para a sua filha, psicografada para o Chico. Minha querida filha, suas preces e pensamentos me buscam na vida espiritual
como vivos apelos do coração. Nossas lágrimas de saudade se confundem. Morrer, minha filha, não é descansar, porque o amor, principalmente das mães, é sempre uma aflição permanente do espírito. Então a gente vê que realmente o amor materno, ele vai muito mais longe do que a gente imagina. Muito bem. Continuando no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 4, parentesco e filiação. Na questão 205, então, Kardec pergunta: alguns dizem que a reencarnação destrói os laços de família, porque faz com que as pessoas se lembrem também das afeições que tiveram em existências anteriores. Essa afirmação é correta? E os espíritos respondem: a reencarnação não destrói os laços de família. Ao contrário, ela os amplia. O parentesco, tendo como base as afeições anteriores, faz com que as ligações entre os membros de uma mesma família sejam mais sólidas. A doutrina da reencarnação amplia os deveres da fraternidade entre os homens. Então, mães e pães, vamos ficar atentos, pois entre os nossos vizinhos ou entre os nossos empregados podem estar espíritos que já foram ligados a nós por laços de sangue. E aqui, então, uma gravura aí mostrando essa ligação, né? Muito bem. Tudo bem até aqui? Eu vou falando para não ficar tão tarde. Bom, aí eu encontrei no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 7, sobre a infância. Por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados físicos que lhe são necessários. Se as primeiras manifestações fossem de alegria, quando a criança ainda não sabe falar, haveria pouca preocupação com os cuidados que lhe são indispensáveis. Aí a gente vê a sabedoria de Deus como tem que ser admirada, pois ela se manifesta em toda parte. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que o indivíduo modifica o seu caráter ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Ao sair da adolescência, olha só que interessante isso. Então, porque a gente está falando da mãe, que assim, a mãe cuidando desse bebê, vendo o desenvolvimento desse filho ao longo da infância, e aí a gente chega na adolescência, né? E a adolescência, às vezes, é uma fase muito complicada, né? Para quem já estudou psicologia, sabe como é isso, né? Enfim, ao sair da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e ele se mostra tal qual era. Vocês não conhecem os segredos que a inocência das crianças esconde. Não sabem o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Entretanto, amam e as acariciam como se fossem um pedaço de vocês mesmos. O amor que uma mãe sente por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser.
E de onde vem? Os espíritos continuam. Isso é toda uma resposta dos espíritos. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que até mesmo os estranhos sentem pelas crianças? Não sabem? Pois é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia para uma nova existência. Para que não sofram com o excesso de severidade, ele lhes concede a aparência da inocência. Mesmo uma criança má por natureza terá suas faltas encobertas pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não constitui uma superioridade real sobre aquilo que eram antes. A inocência é a imagem daquilo que elas deveriam ser e ainda não o são. Desculpa. E se ainda não o são, a punição recai somente sobre elas. Mas não é somente pelas crianças que Deus dá o aspecto da inocência. É também, e principalmente, por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Esse amor seria muito enfraquecido pela presença de um caráter agressivo e ríspido, ao passo que, acreditando que seus filhos são bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e lhes dispensam todos os cuidados, né? Então, aí a gente vê, né, essa maravilha que é essa questão de cobrir, vamos dizer assim, o espírito com esse manto da inocência, né? Para que nós, mães e pães, possamos receber esse espírito dentro do nosso lar e possamos amá-los incondicionalmente, sem mesmo pensar no que eles foram para nós em uma outra vida, né? E tentar auxiliar esse espírito na sua evolução. E os espíritos continuam. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos só reencarnam para se aperfeiçoar e se melhorar. A fragilidade da infância os torna acessíveis aos conselhos daqueles que devem fazê-los progredir. E quando está falando aqui daqueles, não está falando aos conselhos da mãe. Então, mães e pães, né? Somos todos nós aqui. É nessa fase que podem reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Então, nós que aceitamos esta missão, né, temos que ficar realmente bem atentos, não podemos descuidar. Um pequeno problema técnico. Deu uma congelada, eu percebi. Voltou? Continua. Your internet connection is unstable. Acho que voltou agora. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Sim, Cris. Sim, entendemos até o alemão. Não, foi em inglês mesmo.
vamos lá. Então vamos lá. Muito bem. Assim, a infância não é apenas útil, necessária e indispensável, mas também é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Muito bem. Continuando. Então, agora eu vou entrar no tema da adoção. Antes de entrar no tema da adoção, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa parte da maternidade? Só uma pequena fala, Cris. Sim. Todos nós hoje somos cientes e conscientes da nossa atual condição, enquanto homens ou enquanto mulheres. Os próprios espíritos superiores esclarecem através de Kardec, né? A primeira pergunta que foi feita, e a resposta é pertinente, é que tudo tende a uma necessidade evolutiva, e todos, dentro dessa necessidade evolutiva, ascendem até Deus. Porém, a gente também deve lembrar que hoje nós estamos homens ou mulheres. No nosso passado, nós já fomos mulheres e homens. Então, os homens de hoje, muito possivelmente, foram mães biológicas no passado também. Então, já trazemos em nossos arquivos, em nossos atavismos, esse germen latente, os homens da maternidade. Da mesma forma, as mulheres também já trazem em si, é o Yang e o Yin, né? Uhum. É o que, inclusive, o Jung, né, o próprio Carl Jung também já nos traz, né, essa polaridade que existe em cada ser, essa dualidade, melhor dizendo, que existe em cada ser. Então, é bacana essa colocação nesse sentido. Ou seja, não é só apenas no futuro. Nós devemos recorrer ao nosso passado, né, sem paixão, nem sem voracidade, para compreendermos que nós somos seres eternos. É isso que eu gostaria de falar. Perfeito. Obrigado. E isso que você colocou, né? Nós estamos homens e mulheres, se aplica também agora ao papel de pais e mães. Exato. Bom, pela visão espírita, todos somos adotados. Porque o único pai legítimo é Deus. Os pais da terra não são nossos pais. Eles estão nossos pais. Porque a cada encarnação mudamos de pais consanguíneos, mas em todas elas, Deus é sempre o mesmo Pai. Para entendermos melhor a existência desta experiência na vida de muitos pais, é necessário analisá-la sob a ótica espírita, sob a luz da reencarnação. O tema adoção, né? Então, para a gente entender melhor. A formação de um lar é um planejamento que se desenvolve no mundo espiritual. Sabemos que nada ocorre por acaso. Assim como filhos biológicos, nossos filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas. E nossa vida de hoje é resultado do que angariamos para nós mesmos no passado. Surge então a indagação: se são velhos conhecidos e deverão se encontrar no mesmo lar, por que já não nasceram como filhos naturais? Então, se isso já estava programado, por que não nasceram como filhos naturais? Na literatura espírita, encontramos casos de filhos que, em função do orgulho, do egoísmo e da vaidade, se tornaram tiranos de seus pais,
escravizando-os aos seus caprichos e pagando com ingratidão e dor a ternura e zelo paternos. De retorno à pátria espiritual, ao desencarnarem, ao despertarem-lhes a consciência e entenderem a gravidade de suas faltas, esses espíritos passam a trabalhar para recuperarem o tempo perdido e se reconciliarem com aqueles a quem lesaram afetivamente. Assim, reencontram aqueles mesmos pais a quem não valorizaram, para devolver-lhes a afeição machucada, resgatando o carinho, o amor e a ternura de ontem, porque a lei é a lei de causa e efeito. Não aproveitada a convivência com pais amorosos e desvelados, é da lei divina que retomem o contato com eles, com esses pais, como filhos de outros pais, chegando-lhes aos braços pelas vias de adoção. E aí, aos pais, cabe o trabalho de orientar estes filhos e conduzi-los ao caminho do bem, independentemente de serem filhos consanguíneos ou não. A responsabilidade permanece a mesma. Recebendo no lar a abençoada experiência da adoção, Deus sinaliza aos cônjuges estar confiando em sua capacidade de amar e ensinar, perdoar e auxiliar aos companheiros que retornam, para hoje valorizarem o desvelo e a atenção que ontem não souberam fazer. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, aí vem uma pergunta. Devemos esconder que eles são adotivos? Eu faço essa pergunta para vocês. Não. Muito bom. Um dos maiores erros que alguns pais adotivos cometem é o de esconder a verdade aos seus filhos. É muito importante, eu acrescento aqui, desde cedo, não esconder a verdade. Às vezes, fazem por amor, já que os consideram totalmente como filhos. Outros o fazem por medo de perder a afeição e o carinho deles. Quando os filhos adotivos crescem, aprendendo no lar valores morais elevados, sentem-se mais amados por entenderem que o são, não por terem nascido de seus pais, mas sim fruto de afeição sincera e real, e passam a entender que são filhos queridos do coração. E aí eu coloco aqui um comentário da minha parte. Como professora, já trabalhei, já tive alunos que eram adotados e que não sabiam que eram adotados. E o quanto isso interferia no aprendizado deste aluno. A criança estava assim como que implorando a esses pais que dissessem a verdade para ela.
eu tive duas situações. Uma em que a criança fisicamente era muito diferente dos pais adotivos. Então, assim, não dizer que era adotado era algo absurdo. Nós tivemos que realmente encaminhar essa família para terapia, porque, meu Deus, né? Como você vai dizer para o seu filho que ele não é adotado? Fisicamente ele era muito diferente dos pais adotivos. E tínhamos a situação também de crianças que não eram diferentes, tão diferentes, né? Em feições, inclusive, mas que os pais tinham o receio de contar a verdade. Nós sabemos, Marcos e eu, de uma situação, né, de um casal que escondeu, e vocês todos devem conhecer histórias assim, escondeu da filha que ela era adotada, mas aos 18 anos ela descobriu isso. E ela se revoltou, ela realmente cobrou desses pais. Meu Deus, 18 anos que vocês não me enganaram, né? Vocês não me disseram a verdade. Então é muito sério isso, né? E isso foi uma questão assim que nós decidimos desde muito cedo que as nossas filhas saberiam que eram adotadas. E nós sempre conversamos isso abertamente com elas, né? E sempre abrimos todos os caminhos que elas nos pediram, né, para conhecer um pouco a sua história. Se você me permitir um comentário rápido, Cris, até para vocês entenderem um pouquinho do contexto. No caso da nossa filha mais velha, que é a Bruna, hoje, a gente até se comprometeu e mantivemos o contato com a família anterior dela. Família, quero dizer, tia, tio, porque os pais morreram, né? Então, é uma situação bastante complexa, usuários de drogas, os pais desencarnaram, mas mantivemos, como havíamos prometido, o contato com a família, tanto o irmão biológico dela e os tios também. Muito bem. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, esse artigo eu peguei, a fonte é um artigo publicado pelo Centro Espírita Chico Xavier, da cidade de Americana, São Paulo, tá? Bom, e aí eu fui atrás, né? Porque eu queria saber se tinha alguma obra espírita que tocasse no assunto. Na literatura espírita mesmo, são poucas informações a respeito do assunto, que, no entanto, não passou despercebido na obra mediúnica de Chico Xavier, como podemos conferir lendo a obra Astronautas do Além, escrita em parceria com José Herculano Pires e com a participação de Emmanuel e inúmeros outros espíritos. No capítulo 5 desta obra, Astronautas do Além, Chico Xavier divulgou a seguinte mensagem de Emmanuel. Filhos existem no mundo que reclamam compreensão mais profunda para que a existência se lhes torne psicologicamente menos difícil. Reportamo-nos aos filhos adotivos que abordam o lar pelas vias da provação, sem deixarem de ser criaturas que amamos enternecidamente. Coloquemo-nos na situação deles para mais claro entendimento do assunto. E Emmanuel continua. Muitos de nós, nas estâncias do pretérito, teremos pisoteado os corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão, desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias. Quase sempre lhes impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes
até que lhes ofertamos a morte em sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no entanto, desembarcados no mais além, percebemos a extensão de nossos erros e, de consciência desperta, lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo e, quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à Terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhes o calor da ternura. Mas, nesse passo da experiência, os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias, tão somente nos permitem desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, a fim de aprendermos a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. Reflitamos nisso, segue Emmanuel. Se tens na terra filhos por adoção, habitua-te a dialogar com eles tão cedo quanto possível, para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Então, vem Emmanuel para reforçar a importância da verdade nesses casos. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos do coração, buscando reajustamento afetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações à base de violência em que frequentemente se lhes acordam no ser as labaredas da afeição possessiva de outras épocas, em forma de ciúme e revolta, inveja e desesperação. Efetivamente, amas aos filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhas a construir a felicidade dos rebentos do próprio sangue. Entretanto, não lhes ocultes a realidade da própria situação, para que não te oponhas à lei de causa e efeito, que os trouxe de novo ao teu convívio, a fim de olvidarem os desequilíbrios passionais que lhes marcavam a conduta em outro tempo. E para terminar, Emmanuel encerra dizendo: para isso, recorda que, em última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. E aí, quero agradecer ao Marco Celeno, que todo dia de manhã coloca Momento Espírita está no ar. E no dia 7 de maio, ontem, né? Hoje é dia 8, na voz do radialista Paulo Roberto de Oliveira, eu trouxe então a mensagem que vai falar para mães e para pães. Contadas antes de dormir. Calma. Que traz o Espiritismo. Uma doce missão. Cuidar, acompanhar, educar, ver crescer e entregar para a vida. Esse é o ciclo da maternidade. Não importa se iniciou a partir de seu corpo ou se optou pela missão, abraçando o fruto gerado por outra pessoa.
Toda mãe agasalha na intimidade esperanças, planos, sonhos e ansiedades para aquele que se ensaia para a vida em um corpo frágil e pequenino. Como mãe, sabe que se submete a uma transformação sem caminho de volta, pois nunca mais será a mesma. Nada mais será igual. Nem o corpo, nem a alma, nem as madrugadas, as manhãs ou os dias. Para aquelas milhares de células que, organizadas num milagre divino, darão a vida a um novo ser que abrigará uma alma antiga, ela dará o nome de filho. Por vezes, será um velho conhecido que retorna, consolidando laços de afeto construídos em algum tempo, em algum lugar. De outras, serão reencontros de almas para ajustes, reconstrução de sentimentos, exercícios de perdão e tolerância. Não importa, será sempre filho. Filho do corpo ou filho da alma. Ela trará no peito o alimento físico de que ele se nutrirá. Ou simplesmente oferecerá o amor que sustenta, inunda e conforta o ser que embala nos braços. Ela acompanhará dia a dia seu desenvolvimento com olhos de lince e cuidados de leoa. Ensinará a comer, a andar e a falar. Incentivará novas conquistas e acompanhará de perto seu aprendizado. Mostrará o mundo sob seu olhar e aprenderá com ele um novo olhar sobre o mundo, já sem saber quem ensina e quem aprende. Estarei fazendo o correto? Estarei educando da melhor maneira? Devo agir dessa ou daquela forma? Serão dúvidas e mais dúvidas que se sucederão nessa caminhada. Mas ela nunca desistirá. Entenderá que se houver erros, serão frutos da inexperiência ou desconhecimento, nunca de descaso ou negligência. Sempre oferecerá o que tem de melhor para o filho amado. Serão madrugadas a medir a temperatura, controlando a febre, a medicar nos horários devidos, a velar o sono em cuidado incomparável. Terá um sobressalto quando descobrir que ele não caberá mais nos seus braços ou no berço. Sentirá saudades das noites insones, das histórias contadas antes de dormir, das cartinhas carinhosas feitas com letras de principiante. E o verá, quando menos espera, se tornar independente, ganhar o mundo e seguir a estrada dos seus sonhos. Ela continuará a carregar na mente e no coração tudo aquilo que a maternidade lhe depositou. Serão suas melhores armas frente aos desafios da vida. Pois assim são as mães. Só elas são assim. Porém, mãe não se faz no parto nem na gestação. Mãe mesmo, mãe de verdade. Essa vai se construindo dia a dia, no exercício paciente do amor. Há que se querer ser mãe. Querer intenso, que não se apaga com o cansaço dos dias, os embates da jornada, as dificuldades do caminho. Há quem dê a luz, e nem por isso se torna mãe. E há tantos homens, mulheres, parentes consanguíneos ou não, que se constroem mães, que se fazem mães. Porque mãe é todo ser que tem a certeza de ter um pedaço de seu coração pulsando em um peito alheio. Presentei sua mãe. E para terminar, eu encontrei esse pensamento de Chico Xavier. Vocês ouviram na mensagem, né? Mãe é algo que a gente constrói e que pode ser qualquer pessoa que vai dar um pedacinho do seu coração. Então, vamos nos adotar? Assim disse Chico Xavier. Se você quiser ser adotado, diga. Se você quiser adotar
também diga: vamos nos unir nesta linda corrente de amor ao próximo e fazer brilhar esta luz de união, solidariedade, amizade e confraternização. Eu quero ser adotada e quero adotar também. Jesus Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem coração. Amar é um carinho. E era isso que eu preparei para vocês. Muito inspirada, Cris. Muito, muito, muito inspirada mesmo. Muito lindo. Muito lindo. Lindo, Cris. Sua mesmo. Que é outra Oi, pessoa, Uau! não. Que maravilha, parabéns. Mas já acabou? Não eram Eu 50? achei que ia demorar mais, eu estava tão desesperada, porque eu vi tantos slides que eu falei, gente do céu, não vai dar tempo. A gente tá com água na boca, Cris. Nem precisou correr, passou até o frio dele, ó. Ele até... Ai, ai. Pois é, gente, então, tinha muito mais, claro, né? Eu encontrei outros artigos, mas no fim a essência era essa, né? Realmente, em termos de literatura, é pouco o que existe. O que tem mais são artigos publicados realmente na revista O Consolador, jornal Mundo Espírita, Momento Espírita. Momento Espírita tem um monte de mensagens, né? Então, assim, muito material que eu consegui pesquisando na internet. Mas a essência realmente era essa, né? Então, foi muito interessante porque eu encontrava alguns artigos que acabavam... porque na pergunta 800, na pergunta que vai para aí a própria resposta indicava pergunta 500 e tanto, pergunta 200 e tanto. Então, no fim, eu me senti tricotando, né? Essa apresentação, porque eu fui realmente anotando. Era isso que eu ia falar. Né? Eu fui buscando, porque aí um citava uma coisa ou outra. E, enfim, eu queria oferecer para vocês assim algo delicado, suave, que tocasse realmente no tema, mas mostrando a importância do tema, mas também para tocar os nossos corações. E até porque, por exemplo, teve uma mensagem do Momento Espírita, que foi bem interessante também, que eu peguei, mas acabei não colocando na apresentação, onde fala a história de uma senhora que foi abandonada, criança ainda, ela foi atropelada quando menina, ela e o irmão, numa estrada. Levada ao hospital e simplesmente nunca foi retirada desse hospital. Ela nunca saiu do hospital. E ela foi adotada pelo hospital, cresceu dentro do hospital. Ela não foi colocada para adoção, ela ficou no hospital, aos cuidados dos funcionários do hospital. Se tornou uma funcionária, na limpeza, ela trabalhava na limpeza, mas ela chegou numa certa idade onde ela precisava de cuidados. E aí que eles resolveram, agora a gente tem que avisar aí alguma autoridade para buscar essa senhora, para botar numa casa de repouso, enfim, alguma coisa. E uma das enfermeiras do hospital, que conhecia essa senhora, se compadeceu da situação dela e
pensou, mas como que eu vou fazer? Ela não pode ser simplesmente entregue assim e acabou. E essa enfermeira foi buscar na assistência social se ela poderia adotar essa senhora. Ela era uma senhora especial também, ela tinha características, né, diferentes. Aí não, a senhora não pode, imagina, adotar uma pessoa acima de 60 anos? Não existe isso. Mas ela queria cuidar dessa senhora. Então, ela entrou com um processo e ela conseguiu, na justiça, o direito, então, de ser uma tutora, de cuidar dessa senhora. E ela levou essa senhora para a casa dela. E aí era uma questão que eu queria ter trabalhado hoje também, né? Essa questão da adoção como algo muito maior, né? Não simplesmente a adoção paternal no sentido de pais adotando filhos, enfim, de que nós podemos estar adotando alguém que esteja precisando de nós. Ô, Cris, mas na minha humilde opinião, você passou isso no seu estudo. Porque eu senti a costura que você fez, mostrando esse amor nascendo, como é que ele vai fazendo, passando pela criança, passando não sei o quê, e mostrando que tanto a biológica quanto aquele que adota, não importa, porque o mais importante é o amor, e aí também não importa a idade de quem está sendo acolhido. Exatamente. Então, você passou tudo isso que você queria ter passado, você pode ficar tranquila que você passou. Eu queria, em complemento, que eu acho que encaixa, a gente já chegou a falar sobre isso, mas depois a gente tomou a decisão de tirar da tua apresentação, porque a gente achou que estava bastante volumosa, bastante conteúdo, mas eu queria ler rapidinho para vocês. É um poema que eu escrevi e que veio uma intuição muito forte antes da chegada da nossa primeira filha. E o nome é Adoção, que diz: vejo uma menina moça cuja tristeza retrata no rosto a infância sofrida, a saudade do lar, a falta de amor. Traz, no semblante amargurado, sinais de angústia e da dor, escondendo de todos que passam, no ventre, uma linda e pequenina flor. Essa flor, um ente querido, retorna ao mundo em busca da vida, para cicatrizar as feridas que o passado sangrou. Pelo pensamento, suplica a vida, pede à mãe o carinho de que tanto precisa, para retornar à lida que um dia deixou. A mãe, desesperada, é visitada por um anjo iluminado, que a faz lembrar de quantas famílias não podem ter um filho amado. E assim, ao nascer a criança, sua mãe abraça e com os olhos molhados lhe diz: segue, criança querida, a estrada da vida, que Deus te abençoe, seja feliz. Com o passar do tempo, com outra família, a criança o amor e a esperança reencontrou. E agora crescida, pede a Deus todos os dias que abençoe a mãe desconhecida que um dia deixou, que permitiu que estivesse viva, que a trouxe ao mundo e compreendeu que somos todos uma família, filhos do mesmo Deus. É isso. Muito bem, Muito então já que lindo, deu muito tempo, lindo. a gente estava conversando também se a gente colocava aquilo que a Raquel sempre pede. Então, agora que deu tempo, Marcos, você pode colocar e... Tati, você faria a prece de encerramento? Faço, Cris, posso fazer sim. Eu posso fazer só uma pequena observação antes da Tati fazer a prece? Assim, não há como a gente não refletir profundamente acerca do papel da mulher, né, de alguns homens também na vida das crianças. Mas tem uma leitura, um viés dessa realidade que muitas vezes a gente não pensa.
Porque se hoje, não sou pai, mas se nós estamos na condição de pais e mães dos nossos filhos, há uma inversão visível de condição quando chega uma certa idade da vida dos nossos pais, que eles transformam nossos filhos. Então, nós passamos de filhos a pais, de filhos a cuidadores. Os cuidadores são pais. E não é uma obrigação, não é um dever imposto. É algo que brota tão profundamente do nosso ser, né? E muda a relação. Muda a relação. Muda a relação afetiva, muda a relação filial, muda a relação familiar. Então, parece que o amor que nós sentimos pelos nossos pais, enquanto eles eram saudáveis e mais jovens, há um desdobramento muito interessante, há uma transformação desse amor. Ele superlativiza. Ele vai num patamar que diz: nunca, jamais vocês vão passar por isso, Cris e Marcos. Poderiam supor que um dia vocês seriam filhos de seus filhos, das suas filhas. Porque é esse sentimento transformador que faz com que a gente descubra em nós, isso acontece com todos nós, certamente, pela educação que nós tivemos e pela educação que nós estamos, nós, todos pais e mães aqui do grupo, estamos dando, baseados todos nós na doutrina, estamos formando seres conscientes e cristianizados, sobretudo para um novo mundo, que foi estudo de ontem, que está surgindo aí, já está batendo na nossa porta. Então, esse sentimento que se transforma, na medida em que a gente percebe os nossos pais envelhecendo e fenecendo a própria saúde, é tão maravilhoso esse sentimento que desperta em nós, que ele vai expandindo sobre aquele que já existia antes, que é o amor filial. E provavelmente, não sei, só os pais que saberão, né, ou talvez vierem a saber, que também transforma. Quantos pais chamam os filhos de paizinho, mãezinha? Aconteceu comigo, então. Por isso que eu estou falando, essa fala é muito importante. Exato. Sem supradimensionalizar, obviamente, sem dar uma dimensão maior à experiência, mas é uma leitura que a gente também deve fazer e registrar essa transformação, esse aumento para o desconhecido, que é algo superior. É interessantíssimo esse processo. Porque a gente não racionaliza, é uma coisa que brota com tanta força, com tanto desprendimento e tanta vontade de doar. A gente sempre fala: eu fiz pouco pelos nossos pais. Bom, alguns provavelmente talvez tenham feito, mas aqueles que fizeram, porque acreditaram ser o suficiente e ainda assim acham e não estão corretos nessa análise, fizeram pouco, não fizeram, isso traz um consolo, porque não fica só na palavra, não fica só literalmente na expressão, é algo do sentimento, é algo do ser, que brota de dentro para fora, a gente sente que vem de cima para baixo, né? Então canaliza. Quem tiver essa oportunidade, né, e espero em Deus que todos possam ter um dia, vai sentir exatamente isso. E também, se não for um filho, provavelmente vai ser um sobrinho, né, um primo, alguém mais jovem, que vai transformar aquele sentimento parental num sentimento paternal ou maternal por aquele. Exato. Essa experiência é única. É única. Obrigado, Cris. Perfeito. Ô, Lu, só para... Minha oração, hein? Falar com o nome... Só para descontrair um pouquinho, né? Porque isso que o Lu está passando, que ele passou com a mãezinha dele, eu também passei com meus pais, principalmente com a mamãe. Depois o papai voltou para a parte espiritual, que a mamãe ficou com a gente, comigo, com a Ana, e nós passamos a ser os cuidadores dela, né? Por muito tempo, graças a Deus, por muito tempo. Mas tem o outro lado da moeda, que agora eu estou passando a ser o cuidado, né? Então, hoje mesmo, de manhã: pai, como é que está a glicose? Já mediu a glicose? Pai, o que você está fazendo lá em cima? Quando eu mando alguma foto dele trabalhando: pai, desce daí. Quer dizer, a gente vira criança de novo, realmente. E, às vezes, a gente se sente um pouquinho cerceado na nossa liberdade. Chega a ser engraçado, os filhos querendo tomar conta da gente, quando a gente ainda está se sentindo pleno e absoluto, podendo fazer tudo.
Mas eu não posso mais subir numa escada, meu filho. Eu subo numa escada qualquer, meu filho que não está nem aqui, está na Europa. Papai, desce daí, o que você está fazendo lá em cima? Será que eu tenho que voltar para o Brasil para ficar tomando conta de você? É assim, negócio de doido. Mas é o amor, né? É uma experiência muito rica. Eu e as minhas irmãs passamos por isso, mas nossa mãe se entregava muito assim aos nossos cuidados. Ela verbalizava, inclusive, e se entregava com muita doçura. E a gente passou a cuidar realmente como se fosse uma filha muito querida, muito especial. Mas ela tinha também uma aceitação e ela verbalizava isso. E ela dizia para as pessoas: eu sou privilegiada, eu tenho 4 mães. E aí éramos quatro na época. Mas uma outra coisa que eu queria pontuar, como que o nosso grupo é tudo tão interligado. Na evangelização que nós fazemos com as crianças na Casa do Sol, que é o nosso grupo de evangelização, as, dos 5 evangelizadores, 3 estamos aqui no grupo, né? A Tati, a Josi e eu. E todo o nosso trabalho na manhã de hoje foi justamente falando não da mãe, a figura, porque as crianças pequenas, né, não têm essa compreensão, mas toda a nossa abordagem foi falando de corações de mãe, não a figura feminina, mas nós trabalhamos com ele, que o pai pode ter um coração de mãe, o avô, a professora, o tio, o vizinho. Nós demos essa margem para tirar, inclusive, essa coisa do Dia da Mãe, dessa ideia de consumismo, da obrigatoriedade de um presente comprado. Então, e agora à tarde, quando você fala em mães e pães, e é a construção que na realidade, não é a que gerou, é o ser que gerou, né? Mas e se fecha todo o grupo nessa harmonia. Muito me emocionou isso também, de ver que os nossos que a espiritualidade que dá a sustentação ao grupo e ao desenvolvimento do nosso trabalho, do nosso crescer espiritual, está tão junto, tão interligado. Legal, obrigada, Raquel. Essa questão que você colocou é bem interessante, porque nas escolas que eu trabalhei, nós procuramos evitar trabalhar a questão Dia das Mães, festa de Dia das Mães. A gente chamava de festa da família, né? Quando fazia esse evento. Por quê? Porque nós tínhamos situações reais de pais viúvos que tinham que cuidar dos seus, né? Que se tornaram pães, né? E o contrário também, né? Mães que se tornaram pais, né? Então, nós evitávamos realmente focar aquela coisa, Dia da Mãe, festinha do Dia das Mães, né? Ou festinha do Dia dos Pais. A gente fazia realmente um evento que era o Dia da Família. E aí vinha todo mundo, avó, pai, mãe, tio, tia, enfim, né? Era o Dia da Família. Enfim, então, são 5h30 aí, né? 10h30 aqui. A gente faz a prece primeiro e põe a música depois, ou põe a música primeiro? Acho que a música ela vai criar a ambiência perfeita para a prece. Então tá. Então, vamos lá.
Senhor, quanta gratidão em nossos corações pelo teu cuidado, pelo teu amor, que possamos sempre estar aqui reunidos em teu nome, estudando essa doutrina consoladora, acolhedora, e que esse amor de mãe toque ainda mais os nossos corações, nos fazendo distribuir todo esse carinho por todas as pessoas que passarem pelo nosso caminho. E assim pedimos para a espiritualidade amiga que nos cerca pelo término desse estudo, agradecendo sinceramente essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Graças a a Deus.